Muito bem, pessoal. Segunda-feira, 3 de julho, 7 horas da manhã. Está começando o nosso Desperta CL. Desperta ainda em viagem esta semana. Esta semana estou em Londres. Estamos fazendo o programa, portanto, remoto, no nosso estúdio remoto. Mas, claro, segue tudo como antes aqui. O programa 7 horas da manhã, ao vivo, em todas as redes do ICL. Também lá no canal do Eduardo Moreira. E também o Desperta transmitido pelo meu canal lá no YouTube, Leandro Demori. Aliás, eu acho que logo começaremos a transmitir em outro canal também, então a gente está espalhando a palavra, né? Você pode assistir esse programa nos canais do YouTube, também nos canais do Facebook, do Instagram, da Twitch e da Twitter, como você preferir, onde você preferir. Eu sempre falo, se você puder, por gentileza, vá até o... Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, tá melhor? Melhorou. Vá até o YouTube, porque é no YouTube onde a gente concentra a maior parte das nossas conversas, eventualmente faz as nossas enquetes, né? E lê os comentários da galera, tá bom? No YouTube facilita também para você assinar de graça, fazer o subscribe, aquele, né? Do canal, e ativar o sininho para quem usa o YouTube no celular, como é o meu caso, quando receber a mensagem de push, né? O aviso, sabe que estamos no ar. Lembrando também que depois do Desperta temos o ICL Notícias primeira edição. Então você fica colado por aí, termina o programa às 8 horas e aí você já pode pular para o ICL Notícias primeira edição, o famoso N1, tá bom? Bom dia para todo mundo que tá por aí, Maria de Fátima Pinheiro, lá de Juiz de Fora, quem mais? Sandra de Albufeira, Portugal, José de Goiás, pessoal também de Recife, de onde mais tá por aí? Paulino Neves, Maranhão. Eu adoro que o Brasil tem 5.500 e poucos municípios, né? E tem vários municípios que a gente não sabe o nome. Eu adoro conhecer novos municípios aqui, né? Araripina, por exemplo. Vocês sabem onde fica Araripina? Não? Fica no Pernambuco. Florianópolis, Porto Alegre, Lagoa Santa, Água Doce, Santa Catarina. Muita gente acompanhando o programa de fora do Brasil também. Eu sempre falo, né? Se você acorda às 7 horas da manhã com a gente aqui, legal, beleza, muito obrigado. Vai deixando seu like e vai compartilhando o programa também. Mas muita gente começa a assistir o programa um pouco mais tarde. De todo modo, se ainda estamos ao vivo, o programa termina às 8 horas da manhã, horário de Brasília ao vivo. Você pode correr a barrinha do YouTube para trás para acompanhar o programa ao vivo, pero no mucho, né? Então, se você começa a acompanhar o programa às 7h30, 15 para as 8, 7h20 e tal, você vai lá, puxa a barrinha, estamos ao vivo ainda, você está acompanhando com um pouquinho de atraso. De todo modo, este programa, claro, fica gravado aí no YouTube, então você pode também compartilhá-lo depois, tá bom? E essa primeira semana de Bolsonaro inelegível, né? Aliás, como foi o final de semana de vocês? Podemos fazer uma enquete, Caio? Será que podemos fazer uma enquete? Como foi o primeiro? Vamos lá, Caio, vamos ver se dá, vamos ver se rola, vamos ver se a pessoa Bora vem, lá, né? manda aí que a gente faz. Bora, então bora, Caio. Ó, como foi o seu primeiro final de semana de Bolsonaro inelegível? E aí as opções podem ser bom, né? Pode ser ótimo e pode ser todas as anteriores, tá bom? Então, vamos lá. Como foi o seu primeiro final de semana de Bolsonaro inelegível? Foi bom, foi ótimo ou foi todas as anteriores? Então, vão respondendo aí. No final do programa, a gente vê o resultado. Enquete fundamental, né? Enquete impressa, né? Essa enquete aqui, validada pelo TSE. Hackers não podem manipular essa enquete aqui. Não podem. Aqui não, tá? A gente vai fazer essa enquete, uma enquete isenta, como vocês podem ver, né? Uma enquete isenta, o nosso sistema de votação aqui, as opções muito isentas também. Então, votem aí que no final do programa a gente vê o resultado. Vamos começar o programa aqui na segunda-feira, fazendo uma brincadeira, se divertindo um pouco também, porque foi um final de semana maravilhoso. Aliás, quem quiser, eu raramente divulgo as coisas que eu publico aqui na minha newsletter, mas vou fazer isso excepcionalmente. Publiquei um texto sobre... a gente teve essa discussão na semana passada, aliás, né? No ICL Notícias segunda edição, na sexta-feira, tivemos uma conversa sobre isso, né? Comemorar ou não comemorar, né? O afastamento de Bolsonaro por 8 anos das eleições. É ético comemorar? É legal? Ou é aquela coisa, nossa, que triste que tenhamos chegado nesse ponto, né? Bom, que triste que a gente tenha chegado no ponto de produzir um Bolsonaro na política brasileira. Isso é inevitável discutir, óbvio, né? Agora, eu fiz um texto sobre por que eu comemoro o afastamento do Bolsonaro das urnas. E é um texto que tem a ver com o meu pai. O meu pai acabou ficando muito doente durante a pandemia, né? Então tem uma relação entre a história pessoal do meu pai e eu comemorar, sim, e desejar, inclusive, que esse cidadão pague pelos crimes
penais que cometeu, né? O famoso vá para cadeia, né? Então, quem está na dúvida ainda, será que é bom comemorar? Será que não é? Eu acho que tem pouca gente na dúvida ainda, né? Mas quem tiver na dúvida pode ler o texto que está publicado lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br. O texto se chama, tá aqui ele, ó. Bolsonaro inelegível e meu pai, porque comemora a condenação de Bolsonaro. Então leia lá, se você tá na dúvida ainda, né? Não sei se eu comemoro, será que é ético? Será que é legal? Será que a gente deve comemorar isso? Claro que deve, óbvio. Se tá na dúvida ainda, leia esse texto que você vai tirar sua dúvida rapidinho em relação a comemorar ou não Bolsonaro inelegível, né? Vamos lá então, gente, ó, tem bastante coisa hoje, o programa tá bem sortido, digamos assim, porque temos muitas notícias de vários lugares do mundo e muitas notícias diferentes. Então vamos lá, vamos entrar em vários assuntos aqui, eventualmente a gente para um pouquinho em alguns deles para vocês começarem a semana também ligados no que tá rolando por aí, né? Tá rolando coisa na França também, tá rolando coisa fora do Brasil, pra gente também ficar ligado no que tá rolando neste momento, tá bom? Ministro aposentado Sepúlveda Pertence será velado no STF, né? Faleceu, né? O Sepúlveda Pertence, para quem aí tem alguma idade parecida com a minha ou mais, né, vai lembrar, né, o grande Sepúlveda Pertence, né, ministro aposentado Sepúlveda Pertence morreu neste domingo em Brasília e vai ser velado na manhã dessa segunda-feira no STF. Pertence passou 18 anos no STF, de 89 a 2007, e morreu com 85 anos. Desde sua saída do tribunal, vinha atuando como na advocacia, que é o que só ia acontecer com ex-presidentes do STF. Aliás, sou contra, vamos deixar registrado aqui, né? Acho que fica nas raias do absurdo, inclusive. Registrado aqui. Então, um cara que teve uma trajetória importante em momentos de Cassius com K, né? E de Andrés Mendonças, né? É importante a gente lembrar também os ministros que foram importantes para o tribunal. Então, só para registrar aí, o velório vai ser hoje lá nas dependências do STF. Revista Fórum, dados da própria PRF mostram que Silvinei Vasquez mentiu na CPI sobre as blitzes no Nordeste. Lembram que o Silvinei Vasquez, o cara responsável pela Polícia Rodoviária Federal durante o governo Bolsonaro, o homem responsável pelas blitzes que aconteceram principalmente no Nordeste entre o primeiro e o segundo turno, portanto, em cidades onde Lula já tinha feito mais votos, tá? É bom lembrar sempre que foi no dia da votação do segundo turno, tá, gente? Porque se fosse no primeiro, muita gente ia falar, não, mas aí é aleatório, né? Não dá para confiar em pesquisa, não sei o quê, você não sabe onde Lula vai fazer votos. Não. Foi no dia do segundo turno, onde já se sabia quais seriam os municípios e as zonas, particularmente, né, com forte votação para o Lula, onde Bolsonaro perderia a eleição. E aí o cidadão foi lá na CPI, a gente viu, né, com aquele peitinho estufado, aquela confiança, né, aquela autoconfiança, né, mentiu pra caramba, vimos lá as mentiras, quem acompanhou minimamente esse caso sabia quando ele estava mentindo, infelizmente naquele dia a CPI, para pressioná-lo e para enquadrá-lo nas mentiras, não fez um excelente trabalho, longe disso, aliás, mais do meio para o final, alguns deputados e senadores se destacaram, e agora a revista Fórum traz essa notícia aqui que dados da própria Polícia Rodoviária Federal, ou seja, a entidade que Silvinei Vasquez comandava, obtidos pelo jornal o Globo via Lei de Acesso à Informação, provam que o ex-diretor-geral da instituição mentiu na CPMI dos atos golpistas quando falou das operações realizadas para abordagem de eleitores no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Portanto, deveria ter saído da CPI preso, tá? Essa é a determinação, esse é o método, isso é como rege a Constituição e o andamento das CPIs. Se você é ouvido numa CPI e mente, você sai da CPI preso. Nós tivemos isso na CPI do Covid, lembra? O cidadão saiu de lá preso, né? Com o celular apreendido e preso, né? Na comissão Vasquez, que já havia mentido sobre emprego na Combat Armor Defense, né? Uma empresa que ele foi empregado depois que ele deixou a PRF, uma empresa que por acaso tem vários contratos públicos com a PRF, por acaso. Tudo por acaso, tá? Disse o Silvinei Vasquez que no Nordeste e no Norte foram os locais em que a polícia menos realizou fiscalização no segundo turno. Ele falou isso na CPI. Onde mais se fiscalizou
Foi no Sudeste, depois no Sul e depois no Centro-Oeste, disse o Silvinei Vasquez ao ser indagado sobre os bloqueios a eleitores em regiões onde o Lula teve mais votação expressiva, onde teve votação expressiva, né? Não mais votação expressiva. No entanto, os dados da própria PRF mostram que a cada 3 blitzes realizadas no país no dia 30 de outubro, portanto, dia do segundo turno, uma foi no Nordeste, que reúne 17% da frota de todos os veículos do Brasil. Ou seja, onde há 17% da frota, 33% das blitzes, né? Então, foi o lugar onde mais teve blitz. De fato, mentir a CPI, lembra a revista Fórum aqui, pode levar à cadeia, mas o presidente da comissão, Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, ignorou o fato e não acatou o pedido de parlamentares, o que gerou um bate-boca na sessão seguinte. Segundo a reportagem, 2.887 veículos foram parados no Nordeste no segundo turno das eleições, o que representa 31,6% do total de abordagens do país. Então, de novo, o Silvinei Vasquez foi até a CPI, mentiu descaradamente na CPI, dizendo o seguinte, o Nordeste e o Norte foram os locais em que a polícia menos realizou fiscalização. Os dados, no entanto, mostram que 31% da fiscalização do Brasil no dia do segundo turno foi feito no Nordeste. Quase 3 mil veículos foram parados, e isso é uma coisa que já tinha saído no ano passado, também em reportagem via Lei de Acesso à Informação. Não lembro quem foi que deu essa reportagem, mostrando que as cidades onde o Lula fez mais votos no primeiro turno foram as onde houve mais blitz da PRF no segundo. Então, é uma relação direta entre uma coisa e outra. A CPI, aliás, pode voltar a convocar esse cidadão, né? E se ele repetir essas mentiras, aí sim pode prendê-lo, tá bom? Comissão de Ética da Presidência pune ex-assessor de Bolsonaro por gesto racista no Senado. Traz aqui a Bela Megali lá no Globo. Isso é notícia de 2 dias atrás, mas como vocês estavam sextando, sabadando e domingando com o Bolsonaro inelegível, é importante trazer aqui e registrar. Vocês vão lembrar desse caso, causou muito alvoroço esse caso. Aliás, este cidadão está me processando, né? Por eu ter apontado que esse gesto dele era um gesto nazista, né? Comissão também puniu Weintraub e abriu processo para apurar Pazuello. Vocês lembram dessa imagem aqui, né? Esse aqui é o senhor Felipe Martins, né? Felipe Martins com I, né? Felipe, com E no final e 2 Is, né? Felipe Martins. Esse cara foi assessor de relações internacionais do Bolsonaro na presidência, um clássico olavista formado na escola de terraplanismo filosófico, né? Um dos caras que estava lá colados no Bolsonaro, o governo todo, e foi numa sessão do Senado, fez esse gesto. Esse gesto, para quem não sabe ou não lembra, eu vou deixar a imagem um pouquinho maior aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Isso aqui, esse gesto é um gesto mundialmente famoso, usado por pessoas que querem fazer uma apologia ao white power, tá? Poder branco, tá? Isso aqui não foi criado pelo senhor Felipe Martins. Vocês podem ver aí ele fazendo, né? Isso é um W, né? É um W e um P. Se vocês forem ver, olhar na mão dele, né? Os 3 dedos representam um W e esse polegar e esse indicador unidos em cima seriam um P. Então, o white power, poder branco, o que é um gesto de supremacismo branco, nazismo, eugenia, essa coisa toda. As piores coisas do mundo, né? Esse aqui é o Felipe Martins, pena que tá de máscara, porque senão a gente poderia ver melhor a cara dele, né? E agora, a notícia da conta é que a Comissão de Ética Pública da Presidência decidiu punir o ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins. Ele foi alvo de um procedimento instaurado no colegiado para apurar o gesto racista que teria feito em uma audiência pública no Senado em maio de 2021. O ex-assessor de Bolsonaro acompanhava a audiência do então ministro Ernesto Araújo, outro terraplanista olavista, do qual o Brasil, graças a Deus, ao menos temporariamente, se livrou, né? Acompanhava essa audiência no plenário, quando fez um gesto na lapela do paletó com 3 dedos em formato de W, de white, e o polegar junto ao indicador, formando a letra P, de power. O sinal é usado por supremacistas para exaltar o poder branco. Não se enganem, tá, gente? Nazismo, supremacia branca, eugenia, tá? Aniquilamento de todo mundo que não seja identificado como branco puro, tá?
Isso é o supremacismo branco. O nome parece uma coisa muito melhor do que é, na verdade, né? Os membros, então, dessa Comissão de Ética Pública da Presidência se reuniram na quinta-feira e aplicaram uma censura ética a Martins, que é uma espécie de advertência que consta no currículo da pessoa e será destacada em análises para preencher, por exemplo, cargos públicos no futuro. Então, se esse cidadão for ocupar cargos públicos ou for tentar concurso público, pode ter problemas com essa censura ética. Eu espero que essa censura ética seja apontada em qualquer passo que Felipe Martins der em relação a conseguir um emprego com dinheiro público. Espero, se depender de mim, isso será feito. Um cidadão desses não pode sobreviver do nosso dinheiro, né? A mesma punição foi aplicada pela comissão ao ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub. Ele era investigado num procedimento sobre supostas manifestações públicas indevidas, deboche da imagem do educador Paulo Freire e proibição de manifestações em instituições de ensino. Na reunião de quinta-feira, a comissão também instaurou um processo de apuração sobre o ex-ministro e hoje deputado federal Eduardo Pazuello. A base é uma matéria do jornal Folha de São Paulo. A reportagem trouxe uma gravação na qual o então ministro da Saúde prometeu a um grupo de intermediadores comprar 30 milhões de doses de vacina chinesa Coronavac pelo triplo do preço negociado pelo Instituto Butantan. A denúncia apura a prática de improbidade administrativa. Lembrando, este senhor foi ministro da Saúde durante a gestão assassina da pandemia no Brasil, que foi o que aconteceu, e depois conseguiu ser eleito deputado, né? Agora essa comissão vai apurar. Muito bem, boas notícias, né, para abrir a semana, senhor Felipe Martins. O meu sonoro bem feito para o senhor que, aliás, está processando vários jornalistas, não somente a mim, né? Processou vários outros jornalistas, porque nós, jornalistas, apontamos que isso aqui que o senhor estava fazendo não é ajeitar lapela coisa nenhuma, e agora essa comissão de ética da presidência concorda com a gente. Então eu vou apensar essa decisão no meu processo e boa sorte para mim, né? Porque, aliás, perdi em primeira instância o processo. Fui lá, falei, olha, vai ter um cara fazendo um gesto nazista no Senado, né? Foi isso que eu falei, né? Um assessor fazendo um gesto nazista no Senado. Ele me processou e ganhou em primeira instância, tá? Pra vocês terem uma ideia como a coisa andou. Ganhou em primeira instância. Agora que não é mais governo Bolsonaro, vamos ver também se a justiça despressuriza um pouco, né? E começa a tomar decisões óbvias e não extravagantes, para dizer o mínimo, né? O caminho já está dado pela comissão de ética aí. Governo Lula discute plano B para a regulação da internet antes da eleição de 2024. O executivo não conta com o avanço da PL das fake news e aposta em mini reforma eleitoral e lei do consumidor. Notícia trazida lá pela Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo. Embora não admita publicamente, alas do governo Lula dizem não acreditar que a regulação da internet discutida no projeto de lei 2630, o PL das fake news, será aprovada no curto prazo e já investem em plano B. A principal preocupação é aprovar até outubro deste ano as regras para a campanha eleitoral digital do ano que vem, porque para você ter validade de novas regras para a eleição de 24, que serão as eleições municipais, lembremos, né? Essas regras precisam ser aprovadas até outubro deste ano, um ano antes, né? Pelo princípio de anualidade, para vigorarem no pleito, elas precisam ser aprovadas no mínimo um ano antes, né? O governo começa a se articular para emplacar suas prioridades em uma mini reforma eleitoral a ser votada no Congresso. Entre os pontos estariam aspectos da resolução de poder de polícia do ministro Alexandre de Moraes no TSE, de 20 de outubro do ano passado, prazos menores e multas maiores para plataformas removerem determinados conteúdos nos períodos imediatamente antes e depois da eleição e a proibição de propaganda eleitoral online no período. Além disso, o governo gostaria de incluir a necessidade de as Big Techs, essas famosas empresas de rede social, né? Facebook, Google, Twitter, TikTok, essas empresas, né? Essas são as Big Techs. Manterem bibliotecas de anúncios públicos em tempo real com maior transparência. Ou seja, o governo já está dando por perdido, ou quase, o PL das fake news. PL das fake news esse que não deve ser votado em curto prazo mesmo. Aliás, antes dele, será votado um outro PL, que é um PL que diz respeito a direitos autorais. E as coisas, para quem achava que o PL das fake news
era horrível, né? Teve gente, inclusive, de esquerda, aí, inclusive meios de comunicação de esquerda, né? Que bateram perninha semanas e semanas, né? Alguns deles financiados pelo Google, não é novidade nenhuma, né? Aliás, o nome disso é transparência, né? Demoraram para admitir, que bom que agora sabemos. Alguns deles com dinheiro do Google, defendendo o Google, né? Óbvio, claro. E aí, não, o PL das fake news é horrível, porque é o PL da Globo, porque vai pegar dinheiro das big techs e vai dar na mão da Globo. Então tem uma notícia para vocês, a gente vai explorar isso quando chegar mais próximo da hora. Agora o PL das fake news foi desmembrado. A parte de financiamento de jornalismo, porque pela lógica as plataformas sobrevivem muito graças ao jornalismo, que rende muito clique para elas e muita atenção nos aplicativos. Então a lei dizia, como diz no Canadá, como diz na Austrália, como aqui na Grã-Bretanha estão discutindo essa lei igual à lei australiana, né? Como diz a lei em vários lugares do mundo, que estão sendo aprovados em vários lugares do mundo, as plataformas são obrigadas a repassar parte do dinheiro do seu faturamento para o jornalismo profissional, tá? Amplamente entendido no Brasil, comportava MEI no pé das fake news, empresa individual, comportava micro blogzinho da pessoa, bastava cumprir algumas regras ali, está aberto há mais de 2 anos, né? E que você podia entrar na fila para pegar um pouco dessa grana. É uma grana mínima, ínfima, do Google e do Facebook e tal, mas poderia ajudar a sustentar, principalmente, novas empreitadas de jornalismo. Muito bem, muitas pessoas bateram a perna, destruíram o PL 2630. As big techs, o Meta e o Google e tal, venceram, né? Com ajuda, vou repetir, inclusive de parte da esquerda no Brasil, de meios de comunicação da esquerda que são financiados pelo Google, tá bom? Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas tudo bem, é deixar de gostar e desgostar de novo, não tem problema nenhum, né? Vocês sabem como a gente aqui faz cobertura de imprensa também, e dos veículos de imprensa e dos seus interesses. Veículos de imprensa de esquerda e de direita, todos têm os seus interesses. No caso, esses de esquerda, alguns deles são financiados pelo Google, ponto. Tem dinheiro do Google direto na conta bancária dessas pessoas. E eu acho que vocês merecem saber disso. Afinal de contas, né? A gente merece saber o que a gente está consumindo e quem está pagando por aquilo. Muito bem, foi desmembrado agora. Agora vai ter um outro projeto de lei que vai tratar só de monetização e de direitos autorais. Vocês querem saber o que vai acontecer? Vai piorar e muito. Esse sim vai ser o projeto de lei da Globo. Sabem por quê? Porque agora eles estão colocando no projeto de lei que as plataformas devem pagar para o jornalismo conforme o tamanho da audiência e conforme quantas carteiras assinadas de jornalista você tem registrado na RAIS. E aí, meus camaradas, 99% das empreitadas jornalísticas brasileiras independentes, que são muitas vezes exércitos de um homem só, ou exércitos de pouquíssimas pessoas, muitas vezes unidas em cooperativas ou com prestação de serviço, que não tem um volume de jornalistas registrados em carteira assinada, vão ficar a ver navios, tá bom? Então, assim, ó, parabéns para vocês que conseguiram. Piorou e piorou muito. Não piorou pouco, não, piorou bastante, tá? Então o PL das fake news não será votado antes desse PL, que é o PL da grana. Esse sim, o PL da Globo, tá? Então quem bateu perninha bastante em relação ao PL das fake news, minha sugestão, vai dar uma estudada nesse PL novo, tá? E começa a bater perninha de novo, porque agora sim vai ter que bater bastante perninha, né? Porque senão a coisa vai ficar feia para todo mundo, menos para Globo, tá? Muito bem, vamos pular a capa do UOL aqui, porque tem outras coisas para a gente olhar aqui. Aras usa a reta final da PGR para afastar alinhamento a Bolsonaro e omissões com Covid e meio ambiente, né? O Aras está tentando fazer um reposicionamento aí, né? Porque vai ter a escolha do novo PGR, né? Então o senhor Aras viu a maré andar para o outro lado, ele está nadando junto, né? Para o outro lado, né? O procurador divulgou vídeos exaltando ações na pandemia e no meio ambiente, né? Mesmo com críticas. Há 3 meses de encerrar o mandato à frente da PGR e tentando se cacifar para ter voz na sucessão, Augusto Aras antecipou a prestação de contas sobre o que considera seu legado, priorizando temas caros ao governo Lula, claro, e ao mesmo tempo buscando se afastar de seu alinhamento a Jair Bolsonaro e de suas omissões na gestão passada, né? Por meios de postagem em seu perfil no YouTube, todas com poucas dezenas de visualizações, ele tem defendido sua gestão no exame da conduta de governantes
quanto ao enfrentamento da Covid-19 e também na área do meio ambiente. Lembrando, Aras foi o Procurador-Geral da República durante toda a Covid-19, durante toda a gestão assassina da pandemia e não indiciou, não mandou para o STF nenhum responsável por isso. De Bolsonaro a Pazuello, de Elcio Franco a não sei quem. Todo mundo que estava lá, que eventualmente tinha que passar pela PGR para ter denúncia oferecida necessariamente para o STF, ninguém. Nada aconteceu. A CPI da Covid terminou, o senhor Aras pegou o relatório da CPI da Covid e basicamente falou que aquilo era imprestável, para não dizer outra coisa. Eu ia dizer que o Aras tinha limpado alguma coisa com o relatório, mas não cabe, né, 7h25 da manhã ao vivo, não vou falar isso, mas vocês já fizeram a conexão aí, tá? O relatório da CPI da Covid, um relatório muito bem feito, documentadíssimo, corrupção na compra de vacina, atraso de envio de oxigênio para Manaus, que mais? Criação de aplicativo vagabundo para receitar cloroquina para as pessoas, que vocês lembram durante a CPI? Vocês lembram que nós jornalistas publicamos vários vídeos do tal do aplicativo Tratikov, que você podia botar lá, você preenchia, né? Era para os médicos preencherem, né? Você preenchia aquele negócio e você podia botar lá qualquer coisa, qualquer dado que no fim sempre ia receitar para você cloroquina, azitromicina, não sei o quê. Eu, inclusive, fiz um teste com o meu cachorro, coloquei o nome do meu cachorro, coloquei a idade do meu cachorro e ele receitou cloroquina para o meu cachorro, tá bom? Eu tô falando literalmente, eu fiz isso, tá? O senhor Aras, nada. Desimportante, não vi, não é comigo. 700 mil mortos. Então, senhor Aras, o senhor pode fazer quantos vídeos o senhor quiser, tá? Não vai mudar nada. Vamos pular aqui também. Eu ia falar uma coisa mais importante. Aqui, ó. Principal represa do Uruguai tem 2,4% de volume de água e governo já está dando vale água mineral para 500 mil pessoas no Uruguai. O Uruguai está enfrentando uma crise de abastecimento de água muito, muito, muito severa. Vocês sabem o quanto eu tenho falado sobre emergência climática aqui no programa. Essas coisas estão chegando cada vez mais próximos da gente. Abram o olho, fiquem espertas e espertos. A gente precisa se movimentar nessa direção. É inevitável, gente, tá? O lago está em agonia, exclama Gustavo Aguiar, contemplando a redução do volume da represa Passo Severino, a principal fonte de água doce de Montevidéu. Montevidéu, apesar de ficar nas margens do Rio da Prata, não capta a água do Rio da Prata, porque a água ali é muito salobra, né? Montevidéu fica mais longe da foz do rio do que Buenos Aires, por exemplo, que capta a água do rio. Então tem que captar água dentro do país, né? A principal fonte de água de doce de Montevidéu e seus arredores, a área mais populosa do Uruguai, onde vivem quase 2 milhões de pessoas e, segundo as autoridades, poderá em breve ficar desabastecida devido à forte seca que já dura no Uruguai mais de 3 anos. Nos dias ensolarados e frios de inverno, muitas pessoas vão observar o estado do reservatório do rio Santa Lucia Chico, localizado a cerca de 90 quilômetros ao norte da capital. Está resistindo à seca, mas a chuva ainda não veio, acrescenta um morador da região. E aponta, que ele era um enorme espelho de água. A forte seca que assola o Uruguai há mais de 3 anos levou a reservas de Passo Severino a níveis historicamente baixos. A água represada não só não corre mais sobre o concreto cinza do vertedouro, como está vários metros abaixo dele. E o fluxo controlado, que segue em direção à estação de tratamento de água, né, localizada a 35 quilômetros à frente, né, mal atinge as rochas. Ou seja, o Uruguai está distribuindo Vale Água Mineral para 500 mil de pessoas neste exato momento, tá? Isso vai ao encontro de coisas que têm acontecido no Brasil, né? Olha aqui, notícia importante da Bloomberg Linha. À espera de Brasília, empresas investem de olho na Arábia Saudita do hidrogênio verde. Sabem onde é isso? No Brasil. Nós somos a Arábia Saudita, né? Fazendo uma alusão ao petróleo do hidrogênio verde. Qual o grande problema? A gente não está olhando para isso ainda, não tem regulação para isso, não tem quase nada, né? E aí eu vou mostrar daqui a pouco uma reportagem para vocês que eu já mostrei na sexta-feira para lembrar o que está acontecendo, tá?
Brasil tem energia eólica a custo competitivo e localização privilegiada para negócios com a Europa, mas falta um plano nacional para esta fonte renovável, segundo especialistas. Os matagais repletos de cobras e tatus da Serra da Babilônia, no nordeste do Brasil, são impressionantes. Ali a energia renovável tem transformado o Brasil e a economia do hidrogênio verde do país começa a se estabelecer. A Casa dos Ventos, maior empresa geradora de energia eólica do país, acaba de instalar 80 turbinas, né? Mas essas turbinas não serão usadas para abastecer energia elétrica para casas, né? Poderia abastecer uma pequena cidade. Não vai ser usado para isso. O principal comprador é a produtora de produtos químicos Unigel, que a utilizará para dividir moléculas de água e produzir o chamado hidrogênio, né? Em um porto no litoral da Bahia. Vemos o Brasil como líder da economia do hidrogênio, diretor da empresa, etc e tal. A grande questão é o seguinte, gente. Atenção aqui, ó. A Unigel vai gerar essa energia através do vento e vai transformar essa energia na tal da amônia verde, tá? Ela vai transformar hidrogênio e hidrogênio em amônia verde, para se tornar a primeira exportadora do Brasil. A amônia produzida a partir do carvão ou do gás natural é um dos produtos químicos industriais mais comuns e é usado na fabricação de fertilizantes, por exemplo, né? Plásticos e têxteis. A amônia verde permite que o Brasil leve sua energia renovável para o mundo. O problema disso é que toda essa produção, quando vocês olharem assim, não sei o que verde, sabe? Não sei o que sustentável, tal. Gente, muitas dessas coisas, cientificamente, ainda são muito duvidosas. Essa própria amônia verde, não é dito, não está assim estabelecido que isso é super ok, super legal. Eu vou dar um exemplo. Ontem eu passei aqui, eu estava voltando da Escócia para Inglaterra. Passei por uma mega indústria que eu julguei ser uma planta de geração de energia nuclear. E aí, curioso que eu sou, né? Botei lá no Google para ver o que era. E é uma planta de geração de energia que era movida a carvão, né? Ou seja, é uma termoelétrica. Era movida a carvão, como várias que tinha aqui no Reino Unido, né? A Revolução Industrial que foi movida a carvão, né? Basicamente. Era a maior planta de carvão, uma das maiores plantas de energia termonuclear movida a carvão do mundo. E aí eles converteram ela para ela se tornar verde, entre aspas. Então hoje ela é verde. Como ela é verde? Vocês querem adivinhar como ela é verde? Como que ela funciona? Antes ela queimava carvão. Você sabe o que ela está queimando hoje? Madeira. Tá? Aqueles restos de madeira feitos pela indústria moveleira, né? Sobra um monte de resto de madeira, pellets que chama, eu acho. Tá queimando esse negócio. Só que esse negócio não é verde. Por quê? Porque de onde vem a madeira desse negócio? De florestas do Canadá, dos Estados Unidos e do Brasil. Então, gente, como no Brasil, por exemplo, nós não temos controle sobre as florestas, o controle que deveria ter, é bastante provável que os caras estejam queimando madeira brasileira aqui, inclusive madeira ilegal, para produzir energia para os britânicos. Tá bom? E a empresa é tagueada como uma empresa de biomassa, green, né? Que não produz carbono. E isso não é verdade, porque a partir do momento que eles derrubam florestas em outros lugares do mundo para queimar madeira aqui, obviamente eles estão evitando que várias árvores façam o tal do sequestro de carbono natural, por exemplo. Então, a coisa é muito mais complicada do que parece. A revista Suma Uma, o site Suma Uma, na semana passada, já tinha publicado essa matéria aqui, que é uma matéria estarrecedora. Cowboys do carbono loteiam a Amazônia. Leiam essa reportagem. Está lá em sumauma.com, assinada pela Cláudia Antunes. Turbinada por dinheiro de bancos e companhias petrolíferas, parte das empresas que buscam gerar créditos para compensar emissões do gás de efeito estufa é suspeita de abusos em contratos com povos indígenas e populações tradicionais. Como o mercado não tem nenhuma regulação do governo brasileiro, os benefícios que poderiam ser gerados estão envoltos em desconfiança e a grilagem verde avança sobre a floresta. Então, olho nisso, a gente vai seguir cobrindo aqui no Desperta esses casos, tá? Capa do Globo de hoje, vamos ler rapidamente os principais destaques aqui da capa do Jornal Globo, né? Lira decide começar a análise da reforma tributária já nesta segunda-feira para acelerar votação até sexta.
Calendário também prevê votações de arcabouço fiscal e do projeto do CARF. Aliás, o Edu Moreira vai fazer agora. O Caio, só me confirma se o Edu vai fazer o editorial dele hoje, se vai ser hoje, se é amanhã. Eu acho que vai ser hoje, né? Sobre o que publicou a Malu Gaspar no Globo. Vai ser hoje, né, o Caio? Não sei se o pessoal está discutindo no grupo já aí. Leiam os bastidores que a Malu Gaspar publicou no Globo de hoje sobre uma reunião, um encontro que aconteceu de brasileiros em Portugal. Tá? O Edu deve falar sobre isso hoje, até ontem que eu acompanhei lá as conversas no grupo, acho que o Edu ia abrir o programa sobre isso. Então eu não vou me Vai sim, alongar. Demônio, confirmei aqui. Vai ser hoje, né? Então tá. Isso. Assim que terminar o Desperta, vocês peguem o link do ICL Notícias primeira edição. Logo no comecinho, vocês sabem que geralmente o Edu abre com um editorial, como se chama, né? Um grande momento que ele faz ali uma reflexão sobre uma notícia ou um acontecimento do Brasil. A reflexão dele de hoje, eu ia trazer aqui para o Desperta, mas para não soar repetitivo, eu vou deixar o Edu fazer, né? É assim, estarrecedor. Por que eu estou falando isso, né? Porque essa semana, por exemplo, o Lira estava em Portugal, né? Então, numa semana em que vai se definir a reforma tributária, vocês vejam depois, na conversa com o Edu Moreira, com quem o Lira estava reunido, né? E quem eventualmente pode se interessar, por exemplo, por esta reforma tributária, né? Empresário com cobertura em Lisboa, né? Executivo de banco, presidente de banco, festa aqui, festa lá, fecha o restaurante X, fecha o restaurante Y, ministro do Supremo, né? Barroso, Gilmar, todo mundo lá num grande festerê, né? Aparentemente o Brasil está começando a mudar de novo a sua capital para Lisboa. Me deu essa sensação quando eu li essa coluna da Malu Gaspar. Eu fiquei estarrecido, né? Quando eu vi aquilo. O Brasil está mudando a sua capital. Não é mais Brasília. A capital do Brasil agora, aparentemente, oficialmente, voltou a ser Lisboa. Tá? Acompanhem depois que terminar o programa aqui. Braga Neto 2024, poupado pelo TSE, vice de Bolsonaro, ganha força para concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Falamos sobre isso na semana passada. Atenção, Rio de Janeiro. Braga Neto deve ser candidato à Prefeitura no ano que vem. Vacina contra a dengue não tem previsão de chegar a postos do SUS ainda este ano. Apesar do imunizante japonês ter sido aprovado pela Anvisa, o governo prefere esperar a do Butantan. O Butantan também está desenvolvendo uma vacina, né? Contra a dengue. Dados evidenciam a ação eleitoral da PRF sob o comando do então presidente Bolsonaro. Esses são os dados que a gente leu antes aqui, mostrando que as blitzes foram muito mais em áreas onde o Lula fez mais votação, né? Aqui, muito rapidamente, no Diário do Centro do Mundo, Lula sanciona nesta segunda-feira lei que estabelece igualdade salarial entre homens e mulheres. O presidente Lula irá sancionar na segunda-feira a lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres no país. A assinatura do documento deve ocorrer por volta das 15 horas, horário de Brasília. Apresentada pelo Poder Executivo, a proposta foi aprovada no início do mês de maio pela Câmara dos Deputados. O texto prevê a aplicação de uma multa 10 vezes maior que o salário mais alto da empresa quando for comprovada a diferença salarial entre homens e mulheres para os mesmos cargos, tá? Em caso de reincidência, a multa será dobrada. Na hipótese de discriminação por motivos de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas não afasta o direito do empregado de promover ação de indenização por danos morais, considerando-se as especificidades de cada caso, né? O texto também determina a publicação semestral de relatórios de transparência salarial e remuneratória pelas empresas com 100 ou mais empregados. O relatório irá conter dados publicados de forma anônima e informações que permitam a comparação objetiva entre salários, remunerações e proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia por mulheres e homens, além de informações estatísticas sobre outras possíveis desigualdades decorrentes de raça, etnia, nacionalidade e idade. Olha, gente, a esquerda e a direita no Brasil e no mundo estão ficando cada vez mais iguais, isso é um fato, tá? Não é só no Brasil, não. Você pegar a diferença entre esquerda e direita aqui na Inglaterra, diferença entre esquerda e direita nos partidos da Escócia,
na Noruega, sabe? Tá realmente cada vez mais difícil você enxergar as reais diferenças, né? Desse grande bololô que virou a política mundial. Agora, essa é uma das vantagens de ter partido de esquerda governando um país, né? Isso aqui é uma lei, ela é muito importante, muito real, assim. A gente não vai ver ela mudar o mercado de trabalho em 6 meses, mas isso aqui é o que dá para se fazer de revolucionário usando o sistema atual que a gente tem, né? Você obrigar as empresas a publicarem balanços, publicarem informações sobre os salários, você multar empresas com multas pesadas que estiverem pagando menos para mulheres do que para homens que estão ocupando o mesmo cargo, né? Isso aqui esse é o clássico exemplo de grande vantagem de ter governo de esquerda no Brasil, né? Isso aqui com o Bolsonaro, vocês imaginem, né? O Bolsonaro queria criar a carteira verde e amarela, né? O Temer fez a reforma trabalhista, Bolsonaro, carteira verde e amarela, né? Voucher para estudar, aquela coisa toda, né? Então, pelo menos a gente tem esses refrescos aqui em governos de esquerda, né? Muito bem, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos deve se encontrar com os chineses entre 6 e 9 de julho, está indo para lá, ou seja, os Estados Unidos estão naquele um chamado morde a sopra, né? Com a China, puxa e vai, mas de algum modo estão tentando encontrar acordos aí para continuar as conversas, né? Então, o secretário dos Estados Unidos, a Janet Yellen, vai visitar a China e vai se encontrar com vários políticos e também empresários chineses aí nas próximas semanas. O New York Times também dá luz para isso, né? E faz o morde a sopra, né? Mostrando como eventualmente o Biden falou esses dias que o Xi Jinping era um ditador, né? Ou alguma coisa parecida com isso. E aí, ao mesmo tempo, os Estados Unidos correm para lá para fazer acordos comerciais, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos têm campanha no ano que vem e, obviamente, vários discursos públicos em relação à China vêm sendo testados, porque o Biden vai entender também, vai ter que entender para que lado ele vai para falar da China no ano que vem, né? Durante a eleição. Muito bem, capa do Washington Post aqui, né? Eu só quis mostrar a capa hoje para mostrar a diferença entre uma coisa e outra. E vou deixar que vocês pensem aí por vocês próprios, tá? Manchete principal aqui do Washington Post. A Ucrânia dizendo que o Putin planeja um desastre nuclear, tá? E aí fazendo um perfil das pessoas que moram próximas desses lugares onde eventualmente o Putin faria um bombardeio nuclear. Gente, é uma guerra. E a Ucrânia está falando uma coisa sobre a Rússia, né? A gente não pode, obviamente, tomar isso aqui como dado de fato. Assim, isso aqui não é uma investigação mostrando que a Rússia está preparando um ataque nuclear. Isso é a Ucrânia, no meio de uma guerra contra a Rússia, falando que a Rússia vai fazer um ataque nuclear. Pode ser verdade, pode ser mentira, né? É o clássico, a primeira coisa que morre numa guerra é mentira, né? Mas tudo bem, já estamos acostumados com a cobertura que os jornais americanos fazem dessa guerra, é uma cobertura fortemente anti-Rússia no geral, né? E muitas vezes dane-se os fatos mesmo, né? Mas olha a diferença. Eu vou rodar a capa do Washington Post para baixo, tá? Para quem está acompanhando, se você está assistindo o programa, presta atenção agora na tela por um segundo, só quero mostrar uma coisa muito rapidamente para vocês. Capa do Washington Post. Essa é a manchete. Tá lá em cima. Não é uma investigação, não há evidências, não há documentos. É a Ucrânia falando. O Putin poderia falar o mesmo da Ucrânia. A Ucrânia pretende lançar mísseis, não sei o quê, e arrebentar não sei o quê. Poderia. Duvido que seria a manchete do Washington Post. Não seria, aliás, né? Jamais foi. Agora vamos correr a página para baixo, para a gente ver a diferença. Corre para baixo. Corre para baixo. Vem um negócio de área de cultura. Vem um negócio da área de esportes. Vem uma parada de opinião, um texto. Vem um outro negócio lá para baixo. Vem um outro negócio de opinião. E lá embaixo está o ataque que Israel fez hoje em Jenin, lá na Palestina, no West Bank, e matou 8 pessoas.
Então vejam a diferença de tratamento, tá? Como eu falei, eu gosto de ler a imprensa junto com vocês aqui. Podemos, todos nós que estamos assistindo o programa, ter várias opiniões diferentes sobre a guerra da Ucrânia, sobre Israel, sobre Palestina. Isso não vem ao caso. Eu estou tratando aqui da maneira como, jornalisticamente, esses jornais que a gente chama, eventualmente, de jornais ocidentais, mídia comercial, mainstream media, grande imprensa, chame lá como você quiser, não faz diferença também, né? Trata as duas coisas. O ataque em Israel, como está acontecendo agora, não acontecia, se eu não me engano, há uns 15 ou 20 anos. Israel foi lá e matou, até agora, que se sabe, 8 palestinos. Aqui, nesse caso da Ucrânia, não aconteceu nada. Nesse caso aqui, não tem nada acontecendo. Isso aqui é o que a Ucrânia está dizendo que acha que o Putin vai fazer. Tá bom? Então vejam a enorme diferença. Até mesmo em termos de assuntos afins, numa capa de jornal, seria muito mais lógico você colocar o assunto de Israel logo aqui embaixo, ó. Aqui, ó. E não uma questão de housing, né, de problema de casa em Los Angeles. Então, se você quer dar destaque para a Ucrânia falando do Putin, legal, tudo bem. Mas você tem uma notícia importantíssima que você socou lá no final da sua página. Essa aqui, né? Estamos vendo aqui, né? Que deveria estar, no mínimo, lá em cima. E, obviamente, na minha opinião, isso aqui deveria ser a manchete do jornal neste exato momento, né? E não é. Então, só para a gente ler notícia juntos, como eu falei aqui, desde que a gente começou o Desperta, né? Temos essa ideia de também entender um pouco como funcionam os jornais, as decisões editoriais. Notícia, gente, não é um acontecimento natural, tá? Nunca esqueçam disso. Notícia não é um acontecimento natural. Notícia é uma decisão humana. Um acontecimento, né? Um acontecimento natural ou não, mas digamos assim, um acontecimento não é igual a uma notícia. Se neste exato momento que estamos aqui fazendo este programa, eu estou olhando pela janela, tiver, por exemplo, um acidente de trânsito nessa esquina, né, um carro batendo no outro, aquilo é um acontecimento. Mas aquilo só vira notícia se alguém decidir fazê-lo. Porque senão não é notícia. A notícia não vai surgir na natureza. Ela não é espontânea. Então, de novo, notícia é uma decisão humana. O ser humano decide o que transformar em notícia. Nós, como jornalistas, editorializamos os acontecimentos. Tá bom? Então, a decisão de colocar isso que está acontecendo na Palestina, que é gravíssimo, com 8 mortos, lá no pé do jornal, e colocar lá em cima algo que talvez possa, que o Zelensky está dizendo do Putin, tá? E não estou desdenhando, não é isso, mas vocês entendem a diferença entre um fato acontecido que está rolando nesse momento e outro que é o que a Ucrânia diz que o Putin pode, né? Isso aqui não deveria ser a manchete deveria ser Israel, nesse momento, atacando a Palestina com 8 mortos. Agora, há 2 pesos e 2 medidas para várias coisas na imprensa, principalmente a imprensa americana, sobretudo quando estamos falando de guerra da Ucrânia e, sobretudo, quando estamos falando também de Israel, né? Então, muito bem. Aqui a matéria. Para quem quiser ler, de todo modo, a matéria sobre a Ucrânia, é só clicar e ler na capa do Washington Post, e a reportagem importantíssima sobre Israel atacando Jenin, lá no West Bank, e matando ao menos 8 pessoas. Aqui está defasado porque eu abri a matéria mais cedo, vamos dar um refresh. 8, pronto. Né? Tava 5, foi para 8. E aqui algumas imagens dos ataques. Capa do New York Times também dando espaço hoje, né, para a guerra da Ucrânia, falando que a Rússia está usando sistemas chineses para transformar Moscou em uma cidade vigiada, né? O que não é novidade nenhuma, na verdade. Mais um ataque em massa nos Estados Unidos, dessa vez em Baltimore. Eu só chamo a atenção para vocês de uma coisa. Vejam, reparem aqui, ó. Vamos voltar de novo na capa do Washington Post? Olha aqui, ó. Teve um desses ataques armados nos Estados Unidos hoje, tá? Lá em Baltimore. Olha só a capa do Washington Post. Tá aqui, a gente tá vendo juntos, né? Onde tá o ataque? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó.
Eu não consigo nem achar onde está. Se é que está na capa. Olha, o ataque não está na capa, tá? Um ataque a tiros em Baltimore, pessoas mortas, várias pessoas feridas, quase 30 pessoas feridas. Não está, aparentemente, na capa do Washington Post. Vamos olhar o New York Times. Vamos procurar onde está o ataque. Não está na capa do New York Times. Submarino de bilionário, visita na China. Aqui embaixo também, né? No New York Times, o ataque de Israel ao West Bank, lá embaixo. Não está no destaque do jornal lá em cima. E aqui, ó, aqui embaixo, ó. Shooting em Baltimore, 2 mortos e 28 feridos. Sabem por que isso não está na capa dos jornais? Por isso aqui, ó. Uma entidade dos Estados Unidos, em maio, chamada Gun Violence Archive, né, o arquivo da violência armada nos Estados Unidos, contou esse ano, nos Estados Unidos, até maio, 260 ataques de violência armada, esses conhecidos como mass shooting, nos Estados Unidos no último ano, tá? 260 ataques. Foi a contabilidade, tá? Então, gente, virou paisagem nos Estados Unidos esse negócio. Infelizmente, né? A gente viu alguns acontecimentos no Brasil também. Espero que não vire paisagem no Brasil também, né? Casa do prefeito de Paris é invadida e incendiada por manifestantes. A residência oficial da prefeitura da capital francesa foi alvo de manifestos. Mulher e filhos de Vincent Jeanbrun, acho que é assim que fala o nome do cidadão, estavam no local no momento do ocorrido. Na madrugada deste domingo, a residência do prefeito de Paris, Vincent Jeanbrun, de 39 anos, no subúrbio da capital francesa, foi invadido por um carro que colidiu contra o imóvel e depois pegou fogo. O ataque foi conduzido por manifestantes e faz parte de uma série de protestos que vem ocorrendo na França. Também foram atirados fogos de artifício contra a esposa e os filhos do político. Esses atos têm ocorrido após a morte de um jovem de 17 anos de origem africana, baleado pela polícia. Esse moleque estava dirigindo o carro do pai, sem carteira de motorista. Foi parado pela polícia. Ele ameaçou fugir da polícia, acabou parando aí no trânsito. A polícia foi lá, mandou ele sair do carro. Aparentemente, ele tentou acelerar o carro de novo e o policial atirou nele. O tiro pegou no tórax dele e matou esse menino. Detalhe, ele estava levando o irmão mais novo no banco de carona atrás, né? Várias pessoas estavam filmando isso, inclusive algumas pessoas registraram que o policial teria dito: eu vou meter uma bala na sua cabeça, tá? Essa foi a abordagem policial. Essa abordagem policial que desencadeou a revolta aí de milhares de pessoas, não é só em Paris, é na França toda, né? O prefeito de centro-direita do município estava na prefeitura coordenando ações para lidar com os protestos quando sua casa foi atacada. Sua esposa, Melanie, e seus filhos de 5 e 7 anos estavam dentro da residência, dormindo no momento do ocorrido, tá? Os jornais franceses, claro, estão fazendo uma cobertura super intensa disso, né? Os protestos começaram, como eu falei, então, pela morte do jovem Nahel, de 17 anos, que foi baleado no peito pela polícia após se recusar a parar o veículo. O policial acusado pelos disparos foi detido por homicídio. Este ano, Nahel se tornou a segunda pessoa na França a ser morta em um tiroteio policial durante uma blitz de trânsito. No ano passado, o país registrou um recorde de 13 assassinatos em circunstâncias semelhantes. No momento do tiroteio, havia outras 2 pessoas no carro. Uma delas conseguiu fugir, enquanto a outra, menor de idade, foi detida pela polícia. Então, são 2 pessoas, não uma. Uma delas era o irmão dele mais novo, que estava atrás, né? Aqui na BBC News Brasil, Macron pede retorno à ordem e domingo tem ao menos 49 presos na França, né? Então realmente virou uma crise de Estado muito grande na França. Se vocês olharem as imagens por aí, vocês vão se assustar com o que está acontecendo lá. Uso da força letal pela polícia precisa mudar, diz a BBC. Família de jovem morto na França. Parente de Nahel, 17 anos, afirma que ela e seus entes próximos nunca defenderam tumultos ou ódios. No entanto, uma familiar do adolescente francês baleado pela polícia na semana passada disse em entrevista à BBC que a família não queria que sua morte provocasse tumultos, mas insistiu que a lei sobre o uso de força letal em abordagem de trânsitos deve mudar. O Nahel aqui, então, a BBC News Brasil
conta de novo essa história. Esse aqui é um menino de 17 anos que foi lá assassinado pela polícia em Paris, matéria publicada lá pela BBC News Brasil, mas também pode ser lida em vários outros jornais do Brasil, republicada pela Folha também. O site Mediapart, o principal site independente da França, claro, dá destaque para isso também, né? O Le Monde Diplomatique também, claro. Virou também um caso de cobertura estrangeira pelos outros países aqui da Europa. O jornal La República traz uma matéria interessante também, mostrando que a revolta da França agora está fazendo com que neonazistas e neofascistas saiam de casa, né? Porque como os tumultos estão espalhando pela França toda, agora o que está acontecendo? Grupos neonazistas, grupos fascistas estão saindo de casa para expulsar esses imigrantes ou esses filhos de imigrantes que estão fazendo o protesto por conta da morte do jovem de 17 anos. Então é aquela coisa, essas bagunças a gente sabe como começam, nunca sabe como terminam, né? E aqui o La República traz alguns vídeos, inclusive, né? Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, não, né? Olha aqui, ó. Esse vídeo aqui é um vídeo desses camisas negras. Isso aqui é um grupo fascista, um grupo que inclusive está proibido na França, mas agora, aparentemente, a partir dessas manifestações, voltou a se reunir. Eles estão saindo às ruas com tacos de beisebol armados para tentar caçar as pessoas que estão fazendo os protestos e eventualmente mandá-las de volta para casa, para a cadeia ou expulsá-las do país. Então, realmente, a situação na França nesse momento não é nada tranquila. Aqui, ó, vocês estão vendo aí mais um vídeo desses grupos. Aqui as pessoas andando por Paris à busca dos manifestantes. Então, situação realmente complicada. Capa do The Guardian, esse sim a manchete correta, manchete principal. Israel lança a sua maior operação militar contra a Palestina em anos. Esta é a principal manchete sobre guerra do mundo hoje, para quem quer fazer jornalismo sério, de fato, tá? Diferentemente do New York Times, diferentemente do Washington Post, que esconderam esse assunto, que enfiaram, como se diz, no pé de página, né? O The Guardian, que tem uma tradição de fazer cobertura de guerra muito forte, está colocando isso na sua capa, no seu destaque principal, e dando destaque principal também para os protestos na França. Rapidamente, para terminar o programa, filho de Biden volta à mira dos republicanos e assombra a campanha à reeleição. O democrata é acusado de usar máquina do governo para atrapalhar investigações contra Hunter Biden, considerado lá na política americana o ovelha negra da família, né? Ovelha negra é legal, né? Por que ovelha negra? Qual o problema, né? A Mônica Bergamo traz uma matéria, uma informação importante aqui para quem é pesquisador, historiador e curioso sobre a história do Brasil, que todos deveríamos ser, inclusive, né? O escritor Lira Neto vai digitalizar e disponibilizar na internet um acervo pouco conhecido sobre a vida de Getúlio Vargas. Jornalista diz acreditar que surpresas podem surgir de material que está armazenado em um museu de São Borja. Então fiquem de olho aí, o Lira Neto tem redes sociais, né? Então ele separou, ele vai no dia 12 próximo para ver de perto pela primeira vez um acervo pouco conhecido sobre o Getúlio. São cerca de 4.000 itens que estão sob custódia do museu, sob guarda do Museu Municipal, que leva o nome do ex-presidente e que está sediado na casa em que Getúlio morou, lá em São Borja. Então fiquem de olho nas redes sociais do Lira Neto, que daqui a algum tempo ele vai publicar isso lá nas redes sociais dele, tá bom? Gente, ó, é isso. Como é que terminou a nossa enquete aí, ô Caio? Como é que fomos de enquete aí? Te mandei no WhatsApp, mas basicamente ficou. A galera terminou, passou o final de semana aí ótimo. Ótimo, Deu uma ótimo, porcentagem ganhou? aí. Deu Ah, mais então de tá. 5.000 votos. Muito bem, 5.000 votos. Então, como foi seu primeiro final de semana de Bolsonaro inelegível? Para as pessoas em geral, foi um final de semana ótimo. O meu final de semana foi ótimo também. Foi muito bom, foi incrível, foi maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado. A democracia brasileira por funcionar de vez em quando. Como eu fico feliz quando isso acontece, né? E agora o próximo passo é a gente ver o Bolsonaro numa cela imunda da cadeia, que é para onde ele merece ir depois de ter feito tanto mal para tanta gente como ele fez nos últimos anos. Repetindo aqui, quem quiser entender por que estou tão feliz, particularmente publiquei um texto sobre isso lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br.
contando a história do meu pai, da doença que meu pai teve durante a pandemia e por que eu acho que o Bolsonaro merece, sim, não só ficar afastado da vida pública brasileira, mas também ir para a cadeia pelos crimes que cometeu. Segunda-feira, 3 de julho, 7h59 da manhã. Muito obrigado a todas as pessoas que estiveram por aí. Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários, obrigado por votarem na newsletter, obrigado por lerem jornal junto com a gente aqui, que eu acho interessante a gente conseguir fazer essas leituras, né, de manhã, olhar juntos o que está acontecendo, sacar o que está rolando, por que isso está aqui, por que isso está lá, por que é assim, por que não é. Voltaremos amanhã. Agora está começando o ICL Notícias, primeira edição. Não perca nos primeiros minutos do N1 o editorial do Eduardo Moreira sobre a capital do Brasil, que é Lisboa. Você não sabia disso? Então acompanhe o programa agora que você vai saber, tá bom? Até amanhã, gente. Ó, beijo. Tchau.